Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Hoje vamos fazer apenas a leitura. Na última oportunidade fizemos o resumo e hoje vamos fazer apenas a leitura. Vamos ser bem breves. Vamos iniciar a era da igreja de Tiatira. E o irmão Brana vai ler a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A era de Tiatira, e o irmão Brana vai falar. Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentre todas as 7 cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia. Era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era a de ser financeiramente próspera devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade como a que já continha os elementos espirituais para a quarta era, foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo Tirimaios, que estava associada ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai Zeus. Ele era conhecido como o preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, menos de expiação, fazendo reparações por atos errados ou culpa. Platão disse dele: ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte e após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu Pai aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. Isso era o irmão Brana dizendo. E ele continua: a influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recuasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas era excluído destes sindicatos do primeiro século. Para tornar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra pagão praticante.
É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despodicamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição no mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e a buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvários. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes capítulo 7, versículos 25 ao 28. E Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, o irmão Brana diz, a mulher tem procurado constantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é o mundo da mulher, com a deusa da América sendo uma fêmea nua. Tal como o ídolo feminino caindo dos céus, recorde que seus braços eram barras de ferro, caracterizou a primeira era ou a era de Éfeso. Assim o seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro. Encerramos na página 189, os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.